operação realizada em 20 de outubro nos complexos da Penha e Alemão, no Rio de Janeiro, que tinha como objetivo conter a expansão do Comando Vermelho, é considerada a mais letal já realizada no Brasil. Segundo dados oficiais, 121 pessoas morreram, entre elas 4 policiais. E é claro que no Brasil de 2025, a operação foi palco de polêmicas, distorções, ataques e também, é claro, do marketing político em meio à guerra entre direita e esquerda. Como a palavra de ordem na política eleitoreira é capitalizar, os últimos dias foram marcados por declarações do governador Cláudio Castro contra o governo federal, do presidente Lula contra Castro e a forma como a operação foi conduzida, e a oportunidade da abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI do crime organizado, aberta no início desta semana. Ou seja, a guerra contra o crime organizado tomou conta de mais um episódio de outra guerra, a da corrida pelas urnas em 2026. Confira no Linha Política de hoje, com a participação do professor Márcio Meirelles. Muito bem, Linha Política 73, olha, mais uma edição desse Linha Política que vai comentando com você aí cada semana os fatos. Nas últimas semanas a gente tem visto muita coisa acontecer, por exemplo, a última edição, quando falamos sobre a situação Lula-Trump, enquanto falávamos e gravávamos aquele programa e discorríamos sobre todas as possibilidades para o governo brasileiro, no Rio de Janeiro nós víamos acontecer uma das operações, aliás, de acordo com números oficiais, a operação mais letal da história do Brasil, uma operação policial que tinha aí como maior objetivo barrar a expansão do crime organizado no Rio de Janeiro, a maior parte dele incorporado pelo Comando Vermelho. E é claro, como não podia deixar de ser, a política toma para ela, perdão do trocadilho, mas toma de assalto o tema, a preocupação da população, não só a população carioca, fluminense, mas toda a população brasileira, toma de assalto a possibilidade, a necessidade dos planejamentos. A política eleitoreira ela faz disso mais um capítulo da sua guerra, sempre com foco nas urnas de outubro do ano que vem. E aí nós tivemos, e mais uma vez aqui conosco o professor Márcio Meirelles. E aí, professor Márcio, nós tivemos, olha, desde a operação para cá, que não faltaram foram ataques, mas não só a questão dos ataques na luta da polícia contra o crime, mas sim os ataques entre os partidos, entre o governo, entre a oposição, ataques de quem ajudou quem, de quem não mandou documento para quem, e parece mais uma questão de a luta contra a criminalidade em si, mais uma vez, vai ficando em segundo plano. O primeiro plano é quem pode capitalizar com a crise, com a situação do crime no Rio de Janeiro e em todo o país, professor, é isso? Francisco, infelizmente a questão da segurança pública no Brasil é um fenômeno que vem se arrastando, ao longo de todos os governos. Todos os governos tentaram, ou de uma certa forma, procuraram resolver o problema da segurança pública, mas não conseguiram. Esse espetáculo que nós assistimos aí do Rio de Janeiro, que na verdade é a quarta invasão, vamos dizer assim, que a polícia do Rio de Janeiro faz nas favelas, ou seja, nos morros, ou sei lá, onde, segundo eles afirmam, é onde estão os traficantes, o foco do narcotráfico. Na verdade, a gente sabe que não é lá. Lá está a parte mais sofrida, a parte mais pobre, Mas esse governador aí já teve 4 incursões, mortes modestas, 20, 28, 30 pessoas. Agora ele conseguiu, talvez isso faça parte de um plano, ele conseguiu um número respeitável de mortos. E
Daí a gente tristemente comenta a que ponto a política brasileira chegou. Um governador que substituiu um governador que recebeu o impeachment, um indivíduo totalmente desconhecido da política brasileira, que já estava, de uma certa forma, se afastando da política porque tinha dúvidas se teria chance como senador. Com essa catástrofe no Rio de Janeiro, a sua popularidade aumenta. Então, essa questão da segurança pública no Brasil hoje tornou-se captação de votos, que é uma coisa extremamente lamentável e demonstra o seguinte: o nível dos nossos políticos, o nível ético, moral dos nossos políticos, não é a democracia, é o mau uso da democracia por políticos mal formados. Então é isso que a gente precisaria, de uma certa forma, criticar. E outra coisa, como a gente sempre tem falado aqui no Linha Política, né, que a popularidade do presidente da República poderia ser abalada por um fato imponderável. Esse foi um deles, porque a ideia sobre o governo Lula crescia, a popularidade do presidente Lula crescia, e aí esse fato que ocorreu no Rio de Janeiro, de uma certa forma, repercute muito mal depois daquelas reuniões amistosas com o presidente Trump. E a nossa direita, essa direita ou ultradireita, que se manifesta junto ao governo Trump, né? E o governo Trump ainda se dirige ao governador do Rio de Janeiro. Ou seja, um problema nosso, interno, político, dos mais lamentáveis, em que um presidente Trump também se intromete. Ou seja, o nível da política no Brasil chegou ao fundo do poço, na minha opinião. Matar pessoas para conseguir prestígio político, eu acho que é o fim de uma era, vamos dizer, de políticos. E é isso que eu imagino. Professora, e é importante a gente, ao discutir isso e como a política está tentando capitalizar, né, de todos os lados, alguma grande preocupação, por exemplo, no governo federal, com as declarações do presidente Lula, né? Foram algumas que chamou a atenção. E é importante sempre a gente fazer essa lembrança. O Rio de Janeiro em si, há outros pontos do Brasil, não são poucos, em que a gente consegue discutir a questão da guerra contra o tráfico de drogas, da questão da guerra contra o crime organizado, mas o Rio de Janeiro ele acaba se tornando como um núcleo dessa visão do quanto o Brasil sofre há muito tempo com a questão do crime organizado, né? Seja pelo tráfico de drogas, pela atuação dos grupos de narcotraficantes, seja pela própria milícia em si também, que está enraizada já há algum tempo, principalmente nos setores mais pobres do Rio de Janeiro, mas essa com muita infiltração na política, não só a política carioca, a política fluminense, mas a política nacional. Mas é importante a gente lembrar que esse fenômeno e a forma como a política vai capitalizando, pega para ela sempre essa visão do agora, a visão da busca pelo mais simples, que o brasileiro tende a focar num momento como esse, né? O Brasil de hoje, dividido como está, polarizado, né, quase como nunca esteve, o Brasil de hoje ele faz isso gritar. Mas a gente pode fazer várias analogias com fatos do passado que mostram que quando há esse tipo de operação, e daqui a pouquinho eu vou pontuar aqui algumas pesquisas que mostram isso de uma forma mais clara, mas de como a política sabe onde atacar, sabe onde buscar esse apoio, entre aspas, mais fácil. Até fazer uma analogia aqui, professor, a gente lembra quando fez muito sucesso o filme Tropa de Elite, no ano de 2007, Tropa de Elite, do diretor José Padilha, né, que falava, que inclusive ele era feito em cima de um livro, né, que era Elite da Tropa, lançado anos antes, e o Tropa de Elite aborda ali a história de policiais do BOPE
na guerra contra o tráfico. O primeiro filme fez muito sucesso e ele coloca, na verdade, dá um espaço, na verdade, a criação de um mito da cultura nacional, o mito do cinema nacional, que foi o Capitão Nascimento, que era tido por esses que entenderam ele como até um herói, como aquele necessário no combate com o tráfico. Sendo que, na verdade, o filme, professor, ele mostra, e o Padilha, diretor do filme, falou sobre isso, o filme ele mostra essa personagem, o Capitão Nascimento, como uma pessoa em crise, como uma pessoa que não estava entendendo onde estava enfiado, como uma pessoa que era vítima daquele sistema, daquela guerra. E isso ficou mais estampado ainda no segundo filme do Tropa de Elite, que pontuava isso. Quem era essa personagem? Era um personagem perdido no segundo filme. Ele já retrata a questão política dessa guerra. Ele já traz para a história a questão da milícia. E nela, com o Capitão Nascimento já como uma figura fazendo parte do sistema de uma forma mais interna, né? Ele virou subsecretário de Segurança do Rio de Janeiro, e depois ele é um dos principais denunciantes daquela guerra que leva a uma CPI. E muito do público que tinha nesse personagem o herói do combate ao tráfico ficou insatisfeito, porque queria essa guerra pautada no tiro. Não essa guerra pautada na investigação, não essa guerra pautada na apuração de parlamentares, né? Ou seja, na inteligência da segurança. E isso eu estou falando sobre esse filme nesse momento porque eu acho que ele estampa muito a forma como a população ainda encara essa guerra Brasil contra o crime organizado. E essa busca fácil, ela alimenta a política, né? Ela cria falsos heróis e ela faz com que, de um lado, o governo do Rio de Janeiro e a direita utilize esse tipo de atuação, porque a gente lembra, foram 121 mortos, entre eles 4 policiais, mas, mesmo com esse número altíssimo de mortes, ela é tida pelo governador Cláudio Castro, né? O Cláudio Castro ele falou isso de forma bem clara, ele utiliza ela como um grande sucesso. Inclusive frases dele em que, abre aspas aqui, de vítimas só tivemos os policiais. Se não dá para contar com apoio, a gente foi e fez a nossa operação e foi um sucesso ontem, tirando a vida dos policiais, o resto da operação foi um sucesso. E a gente não fica aqui chorando, a gente fica trabalhando. Eu só citei essa questão porque eu fui perguntado por vocês ontem, quem estava aqui. Mas no momento nenhum vocês veem declarações nossas reclamando ou chorando. Se dá para ajudar, ajuda. Se não dá, a gente vai tocar a vida. Mas a pergunta que ficou na semana da operação é: uma operação policial, ela é para matar ou para prender? Ela é para matar ou para desarticular? Só que ao mesmo tempo, professor, e já passo para o senhor, porque eu estou me alongando aqui, o governo federal também tenta capitalizar, e preocupado, como disse, com as frases de Lula. Por exemplo, a gente não pode esquecer que 4 dias antes da operação, o presidente Lula, na Indonésia, onde ele teve os encontros com Trump e com outras lideranças mundiais, aquilo tudo que foi pauta do nosso Linha Política na semana passada, 4 dias antes, o Lula tem uma frase desastrosa, onde ele destaca que traficantes são vítimas dos usuários e que seria mais fácil, entre aspas, para o Brasil e para os Estados Unidos combater viciados. O presidente ele chegou até a se desculpar e tentar consertar essa frase. E aí, 4 dias depois, temos a operação. Inclusive, no período da operação, com o governador do Rio de Janeiro apontando o dedo para o governo federal como para destacar a falta de apoio ao governo do Rio de Janeiro nesse combate, algo que depois ele teve que também voltar atrás, porque o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, apontou que não houve nenhum pedido oficial para essa operação. Inclusive, Castro, como a gente também citou no programa passado, chegou a ligar para Gleisi Hoffmann, para a ministra, para poder se retratar. Só que aí, professor, o presidente volta com uma outra frase. O
presidente Lula volta com uma outra frase em que ele chama a operação, né, de uma matança. Porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe? Eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. E, independente se o presidente está certo ou não, o PT e o governo federal já fazem as contas de quanto isso pode impactar Lula na corrida eleitoral de 2026, que é essa que parece, para os dois lados dessa discussão, ser o foco principal, e não aquele de desarticular o crime organizado. É isso mesmo? Você colocou várias questões aí que a gente precisaria destrinchar algumas. Mas eu fiz uma ordem aqui, que eu não sei se eu vou responder todas as suas indagações. Mas, primeiro, essas declarações do presidente Lula, dos governadores, de alguns jornalistas, mostra claramente o afastamento da sociedade, desconhecimento da sociedade com o problema da segurança pública no Brasil. Ou seja, eles não têm noção do que é esse problema que o Brasil criou, com maior ênfase na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não justifica tudo isso que a gente viu, né? Vem vendo há décadas. O problema do Rio de Janeiro é um problema meramente político. O Rio de Janeiro não tem tradição política. O Rio de Janeiro passou por diversos... Primeiro, era sede do governo, era Distrito Federal, né? Na época quando o governo federal estava no Rio de Janeiro. Ou seja, o prefeito da cidade era indicado pelo presidente da República. Com o desmembramento, com a mudança da capital para Brasília, o Rio de Janeiro foi desmembrado em estado da Guanabara e estado do Rio. Imagina você, um minúsculo estado dividido em duas partes. Depois não deu certo, volta. Ou seja, no período da Revolução, os prefeitos e governadores do Rio de Janeiro eram indicados pelo governo. Então, o Rio de Janeiro não tem uma história política. Quem são os líderes políticos de destaque no Rio de Janeiro? Não existe mais. Existe a família Amaral Peixoto, que é a reminiscência do getulismo. Imagina você. Olha que absurdo. Não existe. Imagina você, o Brizola, um gaúcho, foi governador do Rio de Janeiro. Ou seja, o Rio de Janeiro não tem um conceito, vamos dizer assim, do que é democracia, do que é um bom governo, de uma escolha adequada para os destinos do seu estado. Ou seja, é isso aí que nós assistimos. Veja, os últimos governadores do Rio de Janeiro, todos foram presos. Teve um que ficou preso, teve uma pena de 400 anos. Então, a destruição do estado do Rio de Janeiro, isso vem lá da década de 1960, quando foi Brasília, o governo federal mudou de Brasília, do Rio para Brasília. Acabou a política no Rio de Janeiro. Ou seja, os políticos aparecem e desaparecem, porque não tem nenhuma projeção, não tem raiz, não tem história. Portanto, a questão, por exemplo, da criminalidade no Rio, da favela no Rio, isso sempre foi tratado como um assunto cultural, não como um aspecto social, né? A exaltação do morro, da favela, do povo da favela, dos artífices do carnaval que agradam a elite, ou seja, o povo faz o luxo para a elite. Então, o Rio de Janeiro é um caso dificílimo da gente fazer uma análise um pouco profunda a respeito disso. O outro aspecto é que quase os governadores não querem uma política centralizada, uma política de segurança pública como o Ministério da Segurança Pública, tendo o governo federal a função de reunir todas as forças de combate ao crime numa única direção ou numa única orientação para o combate à criminalidade. Por quê? Porque os governadores
tem interesse no crime, porque crime dá voto. Então, é uma coisa difícil da gente falar. E olha, você citou, né, a tropa de elite em 2007, né? Ou seja, ele já mostrava a complexidade que era a segurança pública no Rio de Janeiro e o que ela, de uma certa forma, fez, né, na cabeça da população do Rio de Janeiro, de que bandido bom é bandido morto, de que só se resolve a criminalidade do Rio de Janeiro com a força. Lembra a festa que faziam quando subiam lá os tanques, os equipamentos pesados da Marinha, que subiam ao morro? O que aconteceu? Não aconteceu absolutamente nada. O que aconteceu? Qual foi a atitude do governo do Rio de Janeiro no dia seguinte da chacina? Nada. As pessoas continuaram a sua vida no morro, nas favelas, sem nenhuma segurança e ainda sob o domínio do crime. Porque você exclui 120, mas você já tem 120 em regime de preparação para assumir esse lugar. Então, eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, abandonou esta questão de discussão sobre a questão da segurança pública como sendo uma coisa de polícia. Não é. É um problema social e ele precisa ser resolvido. Perfeito, professor. E aí, nessa linha do que o senhor citou, né, de dar voto, só para a gente exemplificar, algumas pesquisas já mostraram aí o caminho para a política eleitoreira, né? Porque essas pesquisas, olha só, a Atlas Intel, por exemplo, foi realizada uma pesquisa no dia 29, um dia de 29 e 30, né? Nos dias seguintes à operação, que elas mostram que a maioria da população brasileira, 55%, apoiaram essa operação, né? No Rio de Janeiro a proporção ela foi maior ainda, 62% disseram apoiar a operação. O Datafolha, por exemplo, que foi outra pesquisa realizada, né, divulgada no último domingo, aponta aí que 57% dos moradores do Grande Rio de Janeiro destacaram a operação como um sucesso. A Paraná Pesquisas mostrou aí que 69,6% dos entrevistados disseram ser a favor das ações. E hoje, agora, pouco pela manhã, a Real Big Data, ela apontou também, ela divulgou também uma pesquisa, e essa pesquisa ela aponta que 7 em cada 10 pessoas, ou seja, cerca de 74% dos entrevistados, não concordam com a frase do presidente Lula sobre a mega operação, né? A frase esta que o Lula chama a mega operação de desastrosa. E aí, nisso de dar votos, a gente tem no Senado, professor, a criação de uma CPI. Pois é, essa disputa entre o governo e a oposição, né? A disputa é essa por um protagonismo, melhor dizendo, nessa pauta, levou o Senado à criação de uma comissão parlamentar de inquérito contra o crime organizado. E na terça-feira, melhor dizendo, foi definido aí quem serão os senadores que ficarão à frente dessa investigação. E o senador Fabiano Contarato, do PT, ele foi eleito presidente. Eu tenho certeza que o Senado Federal, com essa comissão parlamentar de inquérito, vai ter a sobriedade, a serenidade para não se transformar num palco de demonstração de pirotecnia ou discursos políticos. Eu venho da segurança pública, tenho minha consciência tranquila com a minha convicção como delegado de polícia, que fui por 27 anos, mas também como professor de Direito Penal e Processo Penal. O que nós não podemos achar é que essa garantia constitucional, que a segurança pública é direito de todos, dever do Estado, a população está vilipendiada, aviltada, morrendo. Quando o Estado não está presente, o medo se impõe e aí a população é que sofre. Certo. Essa abertura da comissão foi uma solicitação do também senador Alessandro Vieira, ele que é do MDB, e ele será o relator. Quem disputou a presidência foi o Hamilton Mourão, ex-vice-presidente, né? O Hamilton Mourão, que é senador pelos Republicanos, e ele ficou com a vice-presidência.
E aí, professor, é lógico que a criação dessa CPI geraria mais um atrito, mais uma guerra. Só para a gente poder citar aqui alguns dos membros dessa CPI, primeiro falar sobre senadores de oposição. Flávio Bolsonaro, que aliás já disse que para ele, pela formação da comissão, a CPI, ela já começa com problemas. O ponto não é esse. O ponto que nós discutimos aqui é qual é a mensagem que passa para fora. E a nossa preocupação foi essa. Todos os integrantes dessa comissão têm um perfil de segurança pública, entendem um pouquinho do assunto, têm interesse, têm legitimidade, todos têm legitimidade para estar aqui nessa comissão. Agora, não dá, a gente deixou isso bem claro, nós da oposição não temos nenhum conforto em votar alguém do PT para presidir essa comissão, até porque ninguém do governo assinou essa CPI. Então, além do Flávio Bolsonaro, pela oposição, fazem parte da CPI Sérgio Moro, do União Brasil, Marcos Duval, do Podemos, Magno Malta, do PL, e o Márcio Bittar, do União Brasil. Pelo governo, pela base do governo, professor, e pelos aliados, estão fazendo parte aí Jacques Wagner, do PT, ele vai atuar como suplente. Aliás, também é esse o cargo de Sérgio Moro, tá? Então, Jacques Wagner, do PT, Otto Alencar, do PSD, Rogério Carvalho, do PT, o Randolfo Rodrigues, também fazendo parte aí da comissão como suplente, e Jorge Cajuru, do PSB. E aí, professor, é lógico que a gente tem uma CPI, que só para a gente poder citar aqui, ela deve funcionar aí por cerca de 120 dias, né? E ela tem como principais pontos de atuação a estrutura e expansão de facções como o Comando Vermelho, o PCC e também a atuação das milícias, fontes de financiamento e lavagem de dinheiro, domínio territorial e prisional, conexões regionais e transnacionais, atuação e possível infiltração do poder público, apontar mudanças legislativas. Aí eu queria fazer uma pergunta para o senhor para a gente poder encerrar o nosso Linha Política. O senhor acredita que esses pontos, de fato, vão tomar conta das reuniões da CPI? Ou a gente deve ter mais politicagem e um apontando o dedo para o outro, professor? Bom, essas duas comissões, né, essas duas CPIs, ela tem dois presidentes extremamente competentes e sérios. Isso é fato. Dois ex-delegados da Polícia Federal. Né? O Alexandre Vieira, parece que foi também, né, da Polícia Federal, e o Cantarato também foi. O problema, veja na Câmara o nível da composição da CPI. Né? Um nível sofrível. Professor, né? Temos Marcos Duval. O Senado também não deixa muito longe da gente ter, né, uma crítica mais severa sobre a composição da comissão. Bom, eu acredito muito nesses dois presidentes, porque são dois políticos extremamente competentes, sérios, e que poderão dar uma grande contribuição ao Brasil. O problema é que não adianta isso. Você vai fazer uma CPI, você vai criar uma série de apontamentos que não terão nenhum prosseguimento. Por quê? Porque não há interesse político em resolver essa questão. Primeiro, pelo total desconhecimento da questão, do afastamento do Estado a essa parte da sociedade, onde o crime passa a ser o Estado, ou seja, ele substitui as ações do Estado, manda territorialmente. Alguns estados têm uma concepção completamente diferente. Veja, essa semana, num estado lá do Nordeste, Rio Grande do Norte, foi feita uma operação idêntica à do Rio de Janeiro, sem nenhuma morte. Então, há no Brasil algumas experiências positivas de combate ao crime. O problema é que no Brasil nós temos um cacoete cultural que é impressionante. O que dá certo numa região, a gente não copia.
Pelo contrário, a gente critica. Então, eu vejo essa questão cada vez mais crítica, difícil de resolver, porque aí não envolve só a questão da contenção dessas ações criminosas. A gente está falando da base das crianças, né? Ou seja, do problema da educação no Brasil. Enquanto nós não resolvermos coisas básicas no Brasil, como, por exemplo, a educação, nós não vamos resolver a questão da criminalidade. Aliás, não sei se você leu ontem a crônica do Rui na Folha de São Paulo. Rui Castro, né? Fala que o Pelé marcou o 1001 gol naquele dia, quando ele pediu que cuidassem das crianças. O que a gente assiste no Rio de Janeiro e assiste hoje na criminalidade é porque nós não cuidamos das nossas crianças. Esse é o resultado desse país. Muito bem. Professor, olha, eu queria agradecer pela conversa de hoje. Hoje o programa a gente expandiu para outros assuntos além da corrida eleitoral, se bem que ela está infiltrada também nessa discussão, e gostaríamos que não, né? Gostaríamos de chegar aqui e poder falar que a política brasileira ela está planejando ações, mas não, ela está planejando a busca por votos, como sempre. Professor, muito obrigado pela conversa de hoje. Linha Política vai continuar na semana que vem, esperamos que com assuntos mais... Pelo menos assuntos não, né? Mas ações dos comentados por nós aqui mais produtivos. Mas infelizmente, como o senhor citou, a gente só pode esperar por falácias e por situações aí que vão só fazer a gente perder tempo nessa guerra contra o tráfico e contra as milícias. Professor, obrigado, viu, pela conversa e voltamos semana que vem, não é? Um abraço, Francisco, para você e a todos aí. Essa foi a edição número 73 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios da CNN, UOL, Rádio Itatiaia e TV Senado. Ficamos por aqui. A apresentação e produção é de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Gabriela Oliveira, design de Ezra Henrique.